Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam novamente bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Paulo Janetti, sou um engenheiro que possui mais de 40 anos de vivência em telecom, com ênfase em comunicações óticas. Nós estamos apresentando para vocês uma série de vídeos onde nós estamos falando sobre a solução Precom. Nós vamos esclarecer tudo para vocês. Como a gente diz, nós vamos de cabo a rabo apresentar todos os detalhes sobre a solução Precom. Nós já fizemos o primeiro vídeo. O primeiro vídeo ele falou sobre a evolução da solução Precom. Ele falou sobre as ondas das tecnologias. A primeira onda que nós tivemos, que foram as soluções feitas por fusão. A segunda onda de tecnologia, que foi as conexões feitas por meio de conectores, principalmente conectores de campo. Depois, no segundo vídeo, nós falamos a solução atual, como que encontra-se a solução atual, principalmente das grandes operadoras e dos provedores que estão crescendo a cada dia, e deste modo o porquê da necessidade da utilização da tecnologia Precom. Como nós falamos, a tecnologia Precom não é apenas um produto, é uma solução. E agora nós vamos falar para vocês, nesse terceiro vídeo, quem são os players do mercado. Quem é que estão apresentando as soluções Precom para as operadoras e para os provedores. Se você está gostando desse conteúdo, se você gosta do conteúdo que eu produzo nesse canal, não esqueça de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito, aproveite e faça a sua inscrição também. Se você já é inscrito, não esqueça de indicar para os seus amigos. E por último, não esqueça de marcar o sininho. O sininho é a sua garantia de que você vai ser sempre notificado quando eu colocar um conteúdo novo nesse meu canal. Como nós dissemos para vocês, nesse terceiro vídeo nós vamos apresentar para vocês quem são as empresas que estão no mercado e disponibilizando o sistema Precom. Quais são os tipos de conectores Precom que existem no mercado? Vocês acham que a solução Precom é uma novidade? Ela pode ser novidade aqui no Brasil, porém ela possui mais de 25 anos. Por quê? Porque ela foi desenvolvida nos Estados Unidos pela Corning, isso no final dos anos 1990. Já em 2004, ela foi lançada comercialmente e desde então vem sendo utilizada. Ou seja, nós estamos aí mais ou menos com 20 anos dessa tecnologia já sendo utilizada nos mercados existentes aí nos países desenvolvidos, nos locais com tecnologia mais avançada. E os últimos 2, 3 anos aí, essa tecnologia chegou aqui no Brasil. A tecnologia Precom, ela possui um conceito fundamental, que é focado na facilidade operacional. Ou seja, o técnico vai lá e pluga o conector, é o famoso plug and play. E com isso você evita aquelas montagens de conector em campo que a gente sabe que muitas vezes são problemáticas. E deste modo, você evita que você tenha pontos de falha na sua rede. E além disso, o conector ele é robusto, ele é durável e ele é instalado na parte externa da caixa. Como nós dissemos para vocês, o pessoal que utiliza a rede neutra, eles só disponibilizam essas partes externas para os ocupantes fazerem as suas conexões da última milha. Agora, quem são os 3 fabricantes? Nós temos basicamente 3 fabricantes de conectores que estão dominando esse mercado, não somente a nível mundial, mas também a nível nacional. O primeiro deles, como a gente falou, foi desenvolvido pela Corning. A Corning desenvolveu um conector que é conhecido como OptiTap. Ele é rosqueável. Depois nós tivemos o desenvolvimento do Slim Connector pela Furukawa, também é um conector de encaixe. E por último nós temos também o Fast Connect, desenvolvido pela Huawei, que também é um conector de tipo engate rápido,
onde você dá aí 1/4, se não me engano, acho que é 1/4 ou 1/8 de volta. Em continuidade, agora que vocês já sabem quais são os conectores disponíveis no mercado, nós vamos apresentar para vocês quem é que está oferecendo essa solução, quem é que está disponibilizando as CTOs para esse sistema Precon. Aí, no caso, nós temos bastante fabricantes fazendo isso, temos vários fabricantes. Inicialmente, nós falamos sobre a Corning que desenvolveu a tecnologia, sem dúvida, ela está na ponta do processo, ela que encabeça aí a maioria das caixas instaladas aí. E nós temos essa caixa, que é uma caixa bem conhecida, que o pessoal chama ela de ponto e forma, na verdade, né? Ela tem esse formato. Ela inicialmente era para 8 conexões, mas devido às necessidades nossas de a gente utilizar até 16 conexões, o pessoal espelhou na outra extremidade, na outra lateral, mais 8 conexões. E hoje ela já tem também uma caixa de dimensões menores aí. Então, tem muita gente utilizando essa caixinha de dimensões menores, justamente devido ao uso das redes desbalanceadas. Então vocês observam aqui nessas caixas menores, vocês veem que tem um conector verde é a primeira saída, o conector vermelho é o conector de entrada do sinal na CTO, e o conector azul é o conector de saída da fibra de maior potência para as caixas seguintes, ou seja, o sistema desbalanceado. Depois nós temos também a Furukawa, apresentou 2 soluções, tem uma solução que parece um chuveiro, como a gente diz, parece um chuveirinho, uma caixa circular, ela vai até 8 conexões, e novamente, devido à necessidade de aplicações de maior capacidade, ela desenvolveu uma caixa, vamos chamar, uma caixa quadrada, ela é utilizada pelas grandes operadoras aí. E a gente já vê muitas dessas caixas instaladas também na rede externa aí. E por último, nós temos a solução da Huawei, onde a solução da Huawei é uma caixa de dimensões pequenas, ela possui 10 saídas, sendo que 8 são para uso da rede balanceada, e a 9ª e a 10ª é justamente a entrada e a saída para as redes desbalanceadas. Nós também temos outras empresas atuando. Nós temos a Coscope, nós temos a Eletrosom, que é uma empresa espanhola que possui fábrica no Brasil. Nós temos a Quadrac também, que é uma outra empresa que possui fábrica no Brasil. E nós temos outras empresas também atuando nesse segmento. Dentre elas, a Rosenberger, nós temos a RM, nós temos a Bellari e nós temos a FibraSem com uma solução própria, porém compatível com o conector OptiTap. Como vocês observaram, basicamente nós temos 3 modelos de conectores sendo utilizados. O OptiTap da Corning, o Slim Connector da Furukawa e o Fast Connector da Huawei. Então existe um problema de compatibilidade entre esses conectores. Ou seja, cada conector desenvolveu o seu padrão construtivo e de conexão. Deste modo, esses conectores tornaram-se soluções proprietárias de cada fabricante. E cada fabricante não abre a mão de licenciar a fabricação desses conectores por terceiros. Então, uma solução encontrada para possibilitar a compatibilidade entre os conectores foi a confecção de adaptadores conhecidos como tradutores para possibilitar esta interconexão entre modelos diferentes. Mas existe uma dificuldade. Então, nesse mundo nada é fácil. Qual é a dificuldade? A dificuldade é exatamente que os conectores possuem dimensões diferentes. Ou seja, isso impossibilita que você consiga fazer um tradutor de um conector de dimensão maior para um de menor. O de menor você vai e coloca o tradutor e ele se conecta num conector de maiores dimensões. Porém, o caminho inverso não é possível. Então essa é uma dificuldade que existe para quem utiliza conectores de dimensões reduzidas em sua rede. Até agora nós falamos sobre tradutores. Agora, o que são esses tradutores e como é que eles funcionam? Vocês observaram que nós dissemos que eles são utilizados para que você possa fazer a compatibilidade entre os conectores. Porém, existe uma limitação. A limitação é que o conector principal
ele tem que ser o de menor dimensão. Então, no caso dos conectores existentes, que é o OptiTap da Corning, o Fast Connect da Huawei e o Slim Connector da Furukawa, o da Furukawa é o mandatório, é ele que possui as menores dimensões. Então, é em cima dele que vão ser colocados esses tradutores para que a gente possa fazer a adaptação. Então, aqui nós temos, vocês observam, aqui nós temos o conector Slim Connector. Ele tem um sistema de encaixe e de rotação. Então, você pluga e você dá aqui mais ou menos 1/8 de volta para fazer a conexão no adaptador do Slim Connector. Agora, e se eu for querer usar esse conector Slim Connector num conector da Huawei, por exemplo, um adaptador da Huawei, a minha CTO tem um adaptador da Huawei, então eu vou colocar um tradutor. Vocês observem aqui que na ponteira do conector é colocado uma armadura adicional. Uma armadura adicional, ou seja, é um tradutor. Eu coloco um adaptador aqui que transforma meu Slim Connector no Fast Connector, e com isso eu faço a conexão em caixas que possuem os conectores Fast Connector da Huawei. Do mesmo modo, eu posso fazer isso também para o OptiTap. Eu coloco aqui na ponteira, eu coloco um tradutor aqui que faz a transformação de um Slim Connector num conector da Corning modelo OptiTap. E eu tenho aqui o meu adaptador OptiTap na minha CTO. E esse adaptador, esse conector, ele é fixado por meio de rosca. É diferente desses outros dois, que é tipo baioneta, que você pluga e dá uma rotação. Esse da Corning não, esse você tem que encaixar e girar na tampa externa até fazer a fixação por completo. Observamos então que em campo nós podemos ter três tipos de conectores. Nós podemos ter o OptiTap da Corning, nós podemos ter o Fast Connector da Huawei e nós podemos ter o Slim Connector da Furukawa. Então, como é que fica para o técnico? O técnico vai fazer a instalação e ele não sabe o que é que ele vai encontrar pela frente, certo? Então, para resolver esse problema, foi criada uma solução que seria um adaptador universal reforçado. O que vem a ser isso? Isso nada mais é do que um cabo Precon montado em fábrica, onde na extremidade existem as três ponteiras, os três tradutores. E com isso você consegue utilizar esse cabo em qualquer tipo de caixa, em qualquer tipo de conector Precon existente. Resumindo, o adaptador universal reforçado, do tipo SCAPC, porque todos eles são baseados na solução SCAPC, ele foi projetado para ser montado na extremidade de um cabo óptico de assinante. No caso, o cabo óptico compacto. Ou seja, esse cabo ele pode ser do tipo flat ou pode ser do tipo circular. Esse adaptador reforçado funciona para ambos os tipos de cabo. E o que é que, na verdade, nós temos? Nós temos que você tem aqui o corpo principal do adaptador, você tem um adaptador reforçado já montado na extremidade do cabo, e daí você tem três ponteiras separadas, que são presas através daquelas alças no corpo do conector aqui. Então, em função do que você encontrar em campo, você faz a montagem desse tradutor. Como dito, a configuração pode ser utilizada em qualquer CTO ou NAP, pré-conectorizada, e você pode utilizar para todos os modelos de conectores, ou seja, o OptiTap da Corning, o Fast Connector da Huawei ou o Slim Connector da Furukawa. Já comentamos sobre o uso dos tradutores. O que são os tradutores? Os tradutores são adaptadores que são fornecidos em avulso junto com o cabo e o conector Precon disponibilizado para o atendimento do cliente. Neste caso, nós temos aqui um cabo drop do tipo flat para atendimento de assinante. E em sua ponta nós temos dois tipos de tradutores. Nós temos o tradutor que está montado no cabo, que nesse caso é um conector modelo OptiTap da Corning. E em avulso nós temos um outro tradutor para transformar esta conexão em um modelo Fast Connector da Huawei. Este conjunto de tradutores é de um modelo antigo e deste modo está faltando o modelo Slim Connector da Furukawa. Como dissemos em várias ocasiões, atualmente existem três tipos de conectores no mercado brasileiro.
o OptiTap da Corning, que é o mais antigo, o Fast Connector da Huawei e também o Slim Connector da Furukawa, que é o de menor dimensão. E neste caso, infelizmente, nós não temos este modelo para mostrar para vocês. Porém, o sistema, ou seja, a metodologia que iremos apresentar aqui, funciona igual para todos eles. Estamos mostrando para vocês que aqui temos o conector OptiTap da Corning, sendo esta ponteira a sua característica, sendo ele utilizado nas conexões com as CTOs da Corning. Agora iremos transformar esse conector OptiTap num conector Fast Connector da Huawei. Percebam que em campo o técnico se desloca para todo lugar e ele não sabe qual é a CTO ou o conector que ele vai encontrar pela frente. Deste modo, ele sai com este kit com um conector montado no cabo e 2 tradutores avulsos presos também ao cabo para uso em campo. Primeiramente, devemos desrosquear a parte traseira do tradutor OptiTap. Puxe para a frente a parte que reveste o corpo do conector, deixando à mostra a parte interna do conector. Insira o corpo do novo tradutor, que no caso é o Fast Connector da Huawei. Rosqueie a porca na parte traseira, fazendo o travamento do conector. Retire a tampa frontal e agora nós temos a ponteira característica do conector Fast Connector da Huawei. No caso do Slim Connector da Furukawa, o procedimento de montagem é o mesmo.